Passada, o repórter Guilherme Oliveira trouxe aqui na programação da Rádio Bandeirantes que, depois do esvaziamento da Cracolândia na região central de São Paulo, que aconteceu em maio desse ano, o número de crimes caiu significativamente ali na região. Os dados analisados de maio a setembro e que foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública mostra que, nesses 5 meses, foram 863 roubos e 2.827 furtos registrados no distrito policial que atende a área onde ficava o fluxo de usuários de drogas. Essas ocorrências, inclusive, foram caindo gradativamente desde o início do trabalho conjunto da Prefeitura com o governo do Estado de São Paulo. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar agora com o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. Bom dia, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes, ao Manhã Bandeirantes. Bom dia, Vitor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um prazer poder falar com você desse tema que vai muito além de um problema social, né? Era um retrato do poder público ausente em pleno centro da cidade de São Paulo. Era preciso ter coragem para agir e mudar aquela situação que há mais de 30 anos, Vitor, permanecia do mesmo jeito. Parecia que era impossível de ser resolvido. Nosso governador Tarcísio, em conjunto com o prefeito Ricardo Nunes, me deram uma missão de ser o coordenador desta ação pelo governo do Estado. E nós enfrentamos usando as leis, respeitando as pessoas, com foco em evidências, o que trouxe os resultados. E aqui você já começou adiantando um importante resultado desse trabalho, que foi a queda de 63% no número de roubos na região central, mais especificamente ali no entorno daquela região da Rua dos Protestantes, onde estava o fluxo da conhecida Cracolândia. E nós terminamos esse trabalho, Vitor, lá em maio, onde houve o esvaziamento completo. Mas continuamos trabalhando ao longo desses últimos 6 meses e vamos continuar trabalhando. Por isso que a gente pode ter a convicção hoje de afirmar que nós extinguimos aquela cena, o fluxo, e ele não voltará. Nós continuaremos atuando, claro, ainda pequenas concentrações de 4, 5 usuários que não estão conectados com aqueles usuários que eram usuários da cena aberta, ali da Cracolândia, mas que também a operação do governo continua usando a mesma metodologia que nós usamos para extinguir a nossa Cracolândia na região central da cidade de São Paulo. Vice-governador, o senhor bem pontuou que são muitas as ações que já acontecem há bastante tempo e não só em maio deste ano. Mais do que a presença dos usuários de droga, a principal ação na análise do senhor foi o sufocamento do crime organizado e do tráfico de drogas, que também estava infiltrado em pleno centro de São Paulo. Sem dúvida, Vitor. Primeiro, um trabalho transversal. Por isso que o governador pediu para que eu assumisse essa missão. Então, a gente está falando de políticas na área de saúde, social, de habitação e de segurança pública. Então, nós internamos, Vitor, são 28 mil usuários. Primeiro, deixamos claro a importância de separar o usuário do traficante. Internamos 28 mil usuários e prendemos 1.500 traficantes que atuavam ali dentro do fluxo da Cracolândia. Mas a gente estendeu essa ação para todo o centro e para o ecossistema do crime. A Operação Saúde e Dignidade, com o Ministério Público, que fechou estabelecimentos, prédios, são 40 prédios que estão lacrados hoje, e que agora nós já pedimos o perdimento, ou seja, que o crime deixe de ser dono desses prédios e eles venham para o Estado, para que a gente possa revitalizá-los. Fechamento também de ferros velhos que serviam para o ecossistema do crime. A situação da favela do Moinho, que envolve 2 políticas de segurança pública e de habitação, onde nós identificamos lá Léo do Moinho, que era o grande líder ali do crime, além, claro, dos seus parentes que atuavam em conjunto, e demos dignidade a mais de 900 famílias que passaram a receber uma nova habitação
para transformar suas vidas e olhar para o futuro, uma perspectiva e uma esperança ainda melhor nesse trabalho. Então, a grande maioria delas já assinou seu contrato, algumas com o nosso aluguel social, outras já com as suas residências definitivas, ou seja, esse trabalho que se inicia com o foco na Cracolândia, no fluxo, e foi se ampliando para outras áreas de atuação na região central. Mas, sem dúvida, o combate ao crime, ali ao ecossistema do crime, foi importantíssimo, mas os atendimentos sociais e de saúde, que antes eram inacessíveis àqueles usuários, porque ali a gente tinha um quadrilátero, onde o público não entrava, precisava pedir autorização para o crime para poder entrar ali, às vezes até para socorrer alguém que estava numa situação crítica. E a gente mudou essa história, implementando umas câmeras do programa Muralha Paulista em parceria com o Smart Sampa, também as equipes de saúde e de assistência social. Aí a gente passa a atuar. O que acontecia é que a Cracolândia era o melhor lugar do Brasil para você se esconder da polícia, se esconder da família, e nós mudamos essa situação. Mas avisar também a você que nos acompanha na grande audiência da Rádio Bandeirantes que o trabalho continua na região central, onde a gente continua abordando, às vezes, pequenos grupos de usuários, né? Onde a gente faz o trabalho social, o trabalho de saúde e também, claro, o trabalho de segurança pública. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o Felício Ramute, vice-governador do estado de São Paulo, que encabeçou por parte do Palácio dos Bandeirantes esse combate à Cracolândia, muito ligada à região central da capital paulista. Mas, vice-governador, a nossa audiência, já na semana passada, quando a nossa reportagem abordou esse tema, mandou muita mensagem aqui para o nosso WhatsApp perguntando o seguinte: mas e o espalhamento? Por quê? E aí é muito pessoal, as pessoas, cada um defende o seu, né? No meu bairro, eu percebi que agora são mais usuários. Na minha rua, eu tô vendo que alguns usuários estão dormindo por aqui e antes não dormiam. O senhor concorda que há um trabalho ainda em curso para também combater agora esse espalhamento? E como avalia essa opinião de parte da nossa audiência? Vitor, na verdade, o que atraía as pessoas era justamente a concentração. Essas pessoas que hoje são encontradas fazendo... Primeiro, vamos separar. É importante dizer a você, o morador em situação de rua e esse usuário contumaz de crack em especial. O morador em situação de rua, ele normalmente se une, se ajunta para cuidar da sua segurança, para também poder reciclar os materiais e, via de regra, também tem alguma dependência de drogas lícitas, como álcool, por exemplo. É a minoria que tem essa dependência do crack, falando de morador em situação de rua, que é uma situação que persiste na cidade de São Paulo e nas grandes capitais do mundo. É claro que quando você associa o fim da Cracolândia, muitas pessoas querem conectar ao fim da Cracolândia aquela situação que para ele está desagradável com razão na frente da casa dele ou próximo da sua casa, de um morador em situação de rua ou até mesmo de um usuário de drogas. Então, sim, claro, a gente monitora várias cenas que já existiam, mas não aquela Cracolândia, ou seja, com comércio e consumo de drogas no mesmo lugar. Vou dar alguns endereços para você. Roberto Marinho, na frente do CEAGESP, a gente tinha ali já um pequeno grupo de usuários que permanece o mesmo. Não houve nenhum aumento e a diminuição em relação a esse tipo de uso. Ou ali na Marechal Deodoro, onde a gente fez um trabalho, inclusive, de revitalização ali na Marechal Deodoro, e que já era um local onde nós tínhamos ali a presença da população em situação de rua. Claro que na Marechal Deodoro posso também afirmar que houve uma diminuição desses moradores em situação de rua ali na Marechal Deodoro. Mas a gente tem que estar atento, claro, primeiro para que a gente não tenha nenhuma nova concentração, 40, 50, 60 pessoas, impedindo, inclusive, o ir e vir das pessoas de bem, que era o que acontecia ali na Cracolândia. Que, lembrando, chegou a ter 3 mil pessoas assim que a gente assumiu lá em 2023. E dizer que essa experiência que nós adquirimos em relação ao trabalho da Cracolândia está sendo implementada agora também nos bairros, na região metropolitana, naqueles locais onde nós já tínhamos, infelizmente, o uso de droga. É claro que eu poderia aqui falar de
de alguns dos motivos pelos quais a gente, às vezes, enxuga gelo nesse combate ao pequeno crime. Primeiro, a legislação. Né? Hoje a legislação é muito branda em relação a crimes associados ao tráfico, inclusive se o traficante for encontrado com uma pequena quantidade, essa é a metodologia que eles usam, eles armazenam a grande quantidade em algum local, contratam pequenos traficantes que levam poucas pedras de crack até aqueles usuários e distribuem rapidamente ali, trazendo dificuldade da atuação do poder público. Além disso, claro, o nosso trabalho nas fronteiras, que é ineficiente, né? A gente deveria evitar a entrada dessas drogas no nosso país e também deveríamos também rastrear o dinheiro, porque aí rastreando o dinheiro a gente ia justamente atuar naqueles que dominam o crime, que é, vamos dizer assim, o andar mais alto dessa cadeia do crime organizado. Eu defendo penas mais duras, não só para o crime de tráfico, para outros crimes, e a gente espera que não só agora nos próximos dias a gente tenha uma resposta do Congresso, mas que a gente continue atuando em relação a endurecer as penas. A audiência de custódia, por exemplo, que tem trazido muitas dificuldades aos nossos policiais militares, porque a gente encontra, por exemplo, no crime de tráfico, às vezes a gente prende um pequeno traficante que já foi preso mais de 10 vezes pelo mesmo crime. Mas nós vamos continuar trabalhando e usando essa metodologia para minimizar esse impacto no dia a dia das pessoas. Vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, falando sobre as ações de combate aos usuários de droga que se concentram em algumas regiões da cidade de São Paulo, principalmente. Mas eu queria mudar um pouco a pauta com o senhor e perguntar sobre o avanço de um dos mais importantes projetos do governo estadual. Está marcado para a semana que vem, na sexta-feira da próxima semana, dia 28, o leilão para que uma empresa assuma a responsabilidade pela construção da nova sede administrativa do governo que vai para o centro. E também está muito ligado a esse processo de revitalização. Em que pé está isso, vice-governador? Isso mesmo, Vitor. Na verdade, tem tudo a ver com a pauta que nós estamos falando. A gente tem a intervenção humana, que foi esse cuidado às pessoas, né? Não só aqueles usuários, mas também a quem mora no centro, que hoje tem uma situação muito melhor, a quem faz turismo na região central, os comerciantes. Eu converso com bastante comerciante ali da Santa Efigênia, da Rua das Motos, né? Todos têm reconhecido esse trabalho. Então, falamos da intervenção humana e agora a intervenção urbana, com a chegada do novo centro administrativo. 5 bilhões de investimentos após a batida de martelo do governador, que deve acontecer no dia 28, como divulgado aqui por você. E nós traremos para lá 22 mil servidores que hoje estão espalhados em 65 prédios na cidade de São Paulo. Fica ali na Praça Princesa Isabel. Nós temos aquele terminal de ônibus que vai ser deslocado dali, ofertando também, claro, para a população ainda a oferta do transporte coletivo, mas em outros pontos ali muito próximos. E aí a Praça Princesa Isabel passa a ser uma grande esplanada, cercadas por prédios do governo do estado de São Paulo. Ao fundo, o Palácio dos Campos Elíseos, que é um prédio histórico que já foi a sede do governo, assim como hoje é o Palácio dos Bandeirantes, que volta a ter esse status também importante ali, o Palácio dos Campos Elíseos. Isso vai revitalizar a região central, vai mostrar que o poder público está olhando para o centro com um olhar mais do que especial. Vale lembrar que a prefeitura revitalizou a Rua das Motos, também o nosso viaduto do Chá, a Rua Santa Efigênia, a Praça da Sé, e esse trabalho continua, na verdade, de revitalização da região central. Hoje os calçadões do centro histórico também estão passando por revitalização. Então o poder público olhando para o centro da cidade de São Paulo, dando exemplo, não só para o Brasil, mas para o mundo. Eu tive, Vitor, agora, recentemente em São Francisco. Lá sim eu encontrei Cracolândia. Lá em São Francisco, lamentavelmente, não foi uma não, foram várias que eu encontrei ali. E o trabalho que está sendo efetuado pelo governo do estado e a prefeitura tem servido de exemplo já para outras cidades do Brasil. Eu tive nesse final de semana num congresso internacional mostrando o case de como a gente atuou detalhadamente, é claro, para combater o crime e estender a mão para aqueles usuários que tanto precisavam de uma ajuda do Estado. Vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, para a gente finalizar a entrevista,
A partir do leilão de sexta-feira da próxima semana, quais são os prazos? Já se tem uma previsão para o início das obras e, claro, bem lá para frente, para a mudança oficial do governo? Nem tão lá para frente, Vitor. Em 3 anos, os primeiros prédios já serão entregues. 3 anos após a batida do martelo. Em 5 anos, o projeto completo. A construção das unidades, né, dos prédios comerciais não é nada complexa, né, é algo que a empresa que participar e ganhar essa licitação tem que ter o expertise de construção de prédios. Existe sim também o pagamento de indenizações para famílias que ali estão. Vou dizer que essa é a parte mais complexa desse processo. Portanto, em 3 anos nós já teremos os primeiros prédios sendo entregues e em 5 anos nós já teremos os 22 mil servidores ocupando a região central em prédios modernos. Hoje, viu, Vitor, tem muitos servidores que trabalham naquelas verdadeiras repartições públicas, lembra? É aquela coisa antiga ainda, né? Mal instalada, e eles vão ter essa oportunidade também de trabalhar com mais conforto para prestar um serviço ainda melhor para o cidadão de São Paulo. Felício Ramute, vice-governador do estado de São Paulo, muito obrigado pela participação aqui conosco. Bom trabalho e boa semana para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos continuar trabalhando juntos, transformando nossas cidades, o estado e o país. Muito obrigado e bom dia a todos. 11 horas